Continuamos então a nossa série em Atos 2. Semana passada percebemos que nós, enquanto igreja, devemos ser uma comunidade profética. E isto só acontece quando nós pregamos todo o conselho de Deus de forma fiel e de forma cuidadosa, não somente para a salvação dos descrentes, mas também para a edificação do povo de Deus. Tudo o que é importante, tudo aquilo que é necessário encontra-se na Bíblia, a qual é suficiente, como também é eficaz para nos capacitar para toda a boa obra. Vimos também que para termos o entendimento correto do Evangelho, temos que falar primeiro na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em segundo lugar, na alegria que há nele e na esperança que um dia Ele nos venha buscar. Em terceiro lugar, como também na presença do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. No entanto, coloca-se esta pergunta: como ter acesso a esta graça? Qual o convite que o Evangelho faz a cada um de nós? A forma como estamos a viver e a falar, o que é que na realidade tem provocado nas pessoas que estão à nossa volta? Conforto pessoal com as suas ações ou desconforto com aquilo que elas têm feito? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos 2, versículo 37 a 41. O terceiro sermão nesta série em Atos 2. O tema da mensagem de hoje é o convite. E vamos ver então nos versículos 37 a 41 a reação das pessoas que não conheciam ainda o Senhor Jesus, que ainda não tinham reconhecido o Senhor Jesus como o Messias prometido. E vamos ver então qual foi a reação delas ao Evangelho pregado, como também qual foi o convite que o apóstolo Pedro fez a estas pessoas. Versículo 37. Reparemos no pormenor destas palavras. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, olhamos para o versículo 37, nós notamos então três aspectos importantes. Em primeiro lugar, o alcance do Evangelho. Estas pessoas tinham sido acusadas de matar o Senhor Jesus, conforme nós podemos ver no versículo 23. Então, percebemos a dimensão da propagação do Evangelho e como ele deve ser pregado a toda a criatura, independentemente daquilo que as pessoas possam ter feito. Ele estava a ser anunciado às pessoas que foram acusadas de terem matado o Senhor Jesus Cristo. Podemos notar o contraste aqui na atitude dos apóstolos com a atitude de Jonas. Jonas não queria ir a Nínive pregar o Evangelho porque considerava aquelas pessoas como inimigas da sua pátria, como não merecedoras da graça do Senhor Deus. No entanto, os apóstolos pregaram o Evangelho aos assassinos do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o alcance do Evangelho. Em segundo lugar, nós podemos notar neste versículo a consequência do Evangelho na vida das pessoas. Reparemos, aquelas pessoas ao ouvirem as palavras que foram ditas, diz-nos o versículo que o seu coração ficou compungido. A palavra no original significa furado, tristeza profunda, angústia desconcertante, um coração totalmente picado. Aquelas palavras causaram então na vida daquelas pessoas impacto, de uma tal forma que elas sentiram-se quebradas e angustiadas com o seu pecado. Será que é aquilo que é dito por nós? Será que quando nós pregamos, será que quando nós falamos de Jesus, estaremos a criar este impacto na vida daqueles que nos ouvem? Há muita fuga do Evangelho por causa da dureza que este cria, por causa do desconforto que este cria na nossa vida, como na vida das pessoas. Por isso, tal como tenho afirmado vez após vez, que nunca se viu tanto show nos cultos e tão pouco Evangelho nos mesmos. Quando Jonathan Edwards pregou um dos sermões mais conhecidos com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado,
As pessoas, ao ouvirem este sermão, choraram. Agarraram-se às paredes porque sentiram o seu pecado e como o seu pecado estava a ofender a Deus. Imaginemos então o impacto que não causou nas suas vidas. Espanta-me que, muitas das vezes, quando algo é dito nos púlpitos das igrejas, isso já não causa este sentimento na vida daqueles que as ouvem. Ao contrário, aquilo que temos notado e temos visto em termos gerais é que as pessoas às vezes saem convencidas que são as maiores e que tudo irá dar certo na sua vida, sendo que basta acreditar em Jesus para que o melhor ainda possa vir nesta vida. E por isso ouvimos muitas vezes o melhor ainda está para vir. E nós acreditamos nisso, mas por causa da segunda vinda de Cristo. E por isso nós ansiamos por ela. Então, tendo ainda em linha de conta este pensamento, essas pessoas são levadas também a achar que tudo irá dar certo. E depois, quando perceberem o sofrimento que a vida traz, irão deixar as igrejas porque foram enganadas. E depois acham que Deus lhes deve algo, pois querem apenas Jesus para não terem medos sobre o amanhã. E não querem Jesus por causa daquilo que Ele fez na cruz. O Evangelho quebra vidas para moldá-las segundo a vontade de Deus. E o quebrantamento dói. E dói muito quando nós somos quebrados por Deus. Em terceiro lugar, relativamente ainda a este versículo 37, a definição da palavra irmãos. Nós vemos aqueles homens a dizer: o que é que faremos, irmãos? Não é? Então, se olharmos para o texto, nós podemos reparar que eles chamaram irmãos aos discípulos de Jesus. E podemos colocar: então, mas estão a chamar irmãos quando eles ainda não eram cristãos? Este termo era um termo usado pela nação judaica para tratarem-se uns aos outros. Então era muito normal o povo judeu chamarem irmão. E isso não queria dizer qualquer tipo de filiação como nós hoje chamamos o nosso irmão Paulo, o nosso irmão Filipe, seja o que for. Não significava filiação em Cristo. Era um termo então comum usado para chamar uns aos outros da mesma raça. Em quarto lugar, a pergunta decisiva. Aquelas pessoas, depois de terem percebido quão pecadoras eram, reparemos no texto, versículo 37, perguntaram com bastante dor o que é que precisavam de fazer perante aquilo que ouviram. Porque elas estiveram com o Messias e mataram. O que é que elas precisavam de fazer? Reparemos na resposta então de Pedro e vamos perceber se a resposta dada àquelas pessoas é igual ao convite que se faz hoje em dia nas nossas comunidades. Versículo 38. Olhemos. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A resposta então à pergunta deles foi na verdade um convite ao arrependimento. Arrependei-vos. A palavra arrependimento significa mudar a mente, emendar o coração, mudar de atitude face aos pecados cometidos. Ou seja, deixar de viver no pecado e viver para Deus. Logo, é muito mais do que ter medo das consequências do juízo de Deus, para ter-se um desejo profundo de o glorificar com a nossa vida, porque sabemos que todo o pecado, seja ele qual for, é uma ofensa contra a pessoa do nosso bom Deus. E se é uma ofensa, se o pecado é uma ofensa contra Deus, nós temos então que odiar o pecado e evitar também todos os caminhos que até podem parecer bons aos nossos olhos, mas evitar todos os caminhos que nos levam até Ele. E um caminho, para mim, pode ser prejudicial, mas para os irmãos não ter mal algum. Mas eu, como sei que aquele caminho vai me levar ao pecado, então eu vou evitá-lo.
porque eu não quero pecar, ou eu desejo não pecar, porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Contudo, às vezes nós desejamos intimamente esse pecado. A Bíblia diz-nos que não, ou que devemos fazer, ou que devemos estar quietos, e nós desejamos intimamente fazer o contrário. Como fazer? Como fazer quando a palavra de Deus nos diz uma coisa e o desejo do nosso coração é outro? Como fazer quando a Bíblia nos diz que nós devemos ser santos e nós queremos viver a vida à nossa maneira? Se nós amarmos primeiramente a Deus, nós iremos então lutar contra o pecado e esperar com confiança no nosso bom Deus. Porquê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Então, chega até ao trono da graça de Deus, quando o seu coração diz uma coisa e quando a palavra de Deus diz outra. E espera nele. E o Senhor irá renovar as suas forças. Quando isto acontecer, enfrentaremos as consequências do pecado com o coração quebrado e com o desejo de não voltar a repetir, mesmo que a tentação ocorra. O arrependimento não nos livra das tentações. E às vezes nós achamos que por ter tentações aquela pessoa é pecadora. Ou que tem uma vida que é uma desgraça porque tem muitas tentações. Não, o arrependimento não nos livra das tentações. Mas um coração arrependido ajuda-nos a não cair nessas armadilhas. Um coração arrependido tem o desejo de mudar profundamente a sua vida. Não com aquelas medidas terapêuticas, tal como 5 passos para ter uma vida agradável diante dos olhos do nosso bom Deus. Mas sim com uma profunda vontade de que o nosso coração mude para ter Jesus como bem supremo. O problema desses 5 passos, por exemplo, ou 4 passos, seja o que for, é que normalmente eles tratam apenas do exterior e não vão ao fundo da questão, não vão à raiz, um coração distante do Evangelho. Porque todo o pecado mostra-nos que o coração está longe da cruz de Cristo. E a Raquel hoje dizia precisamente isso na Escola Bíblica Dominical. Tudo tem que nos levar até à cruz. Por isso, é mais do que sentirmos então a culpa face ao que nós fizemos. É ter o desejo que a nossa mente mude, o nosso coração e a nossa vontade. É mudarmos das trevas para a luz. É fazer uma inversão de marcha, virando-nos totalmente para Deus. Qual a importância do arrependimento na nossa vida? Qual a importância que nós lhes atribuímos? Qual a importância do arrependimento ser a porta de entrada na vida da igreja? Porquê é que o arrependimento deve ser a porta de entrada na vida das pessoas que desejam pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo? Diz-nos ainda o texto: e cada um de vós seja batizado para remissão de pecados. Aparentemente parece que há aqui uma tensão bíblica. Será que para ser salvo é preciso invocar? E nós vimos isso, ter fé. Invocar não é só verbalizar, mas é ter fé. E ter fé significa eu dependo totalmente da vida daquela pessoa. Então, será que para ser salvo é preciso invocar, arrepender e ser batizado? É preciso estas 3 coisas? Será que é isso que o texto nos diz? Aparentemente pode parecer isso. Mas se for, dá a entender então que precisamos de fazer um tipo de obras para termos parte na salvação. Quando em Efésios 2, 8 a 10, vemos que todo o processo da salvação é dádiva do nosso bom Deus, mesmo até a fé. Como relacionar então o batismo neste texto? Como interpretar este versículo? Primeira nota.
vários outros textos, e a Raquel hoje falava também sobre isso na Escola Bíblica Dominical. É muito complicado nós pegarmos num versículo da Bíblia e fazermos doutrina sobre ele. Temos que analisar a Bíblia de uma forma holística. E então, se nós percebermos que nos outros textos, por exemplo, também em Atos, nós iremos ver então que nenhum deles menciona o batismo como fazendo parte ou ligado à salvação das pessoas. Basta passarem para o capítulo a seguir, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o batismo não entra aqui. Arrependimento e fé para remissão dos pecados. Em segundo lugar, a segunda nota sobre isso, o problema está na tradução da palavra para. Vejamos novamente. Cada um de vós, diz-nos o texto, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. E há muitos sentidos para a palavra para no original. Reparemos também no português. Por exemplo, se eu disser aos irmãos, tomem um brufeno para não terem dores de cabeça. Tomem um brufeno, não sei se é o melhor, Sara e Andreia, mas pronto. Tomem um brufeno para não terem dores de cabeça. Eu não estou a dizer que devem tomar para terem uma dor de cabeça. Eu estou a afirmar que devem tomar por terem essa dor de cabeça. Sendo assim, a palavra para tem também o sentido de por causa de, como resultado de. E poderíamos ver isso em inúmeros versículos, e eu vou-vos poupar isso no livro de Atos. Como a Bíblia interpreta a Bíblia, a melhor tradução para este texto seria: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, como resultado da remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, como resultado, o batismo como resultado, e não aquilo que nós devemos fazer para sermos salvos. Tendo isto em mente, então o batismo não é para a salvação, mas é sinal, é evidência exterior daquilo que aconteceu no nosso interior. E por isso o batismo, quando nós somos batizados, a ideia precisamente é essa, mostrar de forma simbólica que morremos com Cristo, estamos ressuscitados com Ele e ressurgimos para uma nova vida. Iremos perceber um pouco melhor sobre isto no versículo 41. Terceira nota, ainda sobre este texto. É na altura da conversão que o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa e não em algum momento posterior. Se nós repararmos neste texto, estas pessoas que foram convertidas por Deus e receberam o Espírito Santo, elas não falaram línguas, mas receberam o Espírito Santo. Versículo 39 a 40. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Quem são aqueles que estão longe? Em Efésios 2, 11 a 13, esta expressão é utilizada para os gentios, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo como o Messias, não é? Aqueles que não são judeus. E, voltando ao texto, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para os gentios. Isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que é que nós notamos aqui neste texto? A universalidade da proclamação da palavra. Quer para os judeus, quer também para os gentios. Mas não a universalidade da conversão através da palavra. Porque, tal como vemos no texto, a promessa era para todos aqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo. Encontramos novamente aqui, então, a missão da Igreja. Fazer discípulos em todas as nações. Proclamando, então, o Evangelho. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas aceitaram as palavras de Pedro.
mostrando fé e arrependimento, e por isso foram então batizadas. Elas foram salvas antes mesmo do batismo e quiseram se batizar porque tinham sido salvas. Vimos até aqui então que muitos daqueles que assassinaram o Senhor Jesus foram salvos mediante a fé e o arrependimento. Que implicações isso terá para a nossa vida? Em primeiro lugar, será que nós já reconhecemos que somos pecadores e que confiamos em Jesus totalmente para sermos salvos? Será que nós já chegamos e dissemos: o que é preciso fazer para eu ser salvo face ao meu pecado? O que é necessário eu fazer porque sinto que ofendi a Deus? Aqueles judeus foram acusados de assassinarem o Filho de Deus e mesmo assim Deus perdoou-lhes. Perdoou a morte de um filho. Como é que Deus também não perdoará todos aqueles que tiverem um coração arrependido? Há pessoas que vivem atormentadas em relação ao que fizeram. Saiba, porém, que não importa o que fez no passado, até porque, em certo sentido, já não o pode alterar. Mas pode sentir liberdade em relação a ele. Como? Peça perdão a Deus. Tenha o desejo de mudar. E confie totalmente no Senhor Jesus Cristo. Se o seu passado o tortura, entregue-o nas mãos de Jesus e ouça-o dizer: está consumado. E quando está consumado, podemos ter a certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. O convite do Evangelho é então: arrependei-vos. E não queres aceitar Jesus na tua vida. Até porque, se nós olharmos para Romanos 8, 1, não é Jesus quem entra na nossa vida, somos sim nós que entramos na vida de Jesus. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o convite do Evangelho é: arrependei-vos. Uma pequena nota sobre isto. A luta que não seria um judeu dizer que Jesus era o Messias prometido. É a luta também que cada um de nós terá que muitas das vezes passar para afirmar que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Em segundo lugar, o batismo é evidência daquilo que já aconteceu no nosso interior. Se já reconheceu o seu pecado, se já disse que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor e que precisa dele para ser salvo, mas ainda não foi batizado, não está então a cumprir a ordenança dada por Deus. O batismo não salva, mas, como vimos, é um testemunho público daquilo que Cristo fez por nós. Se tem esse desejo, fala então comigo, pois brevemente nós iremos começar uma classe. Como também, se já foi batizado e ainda não pertence a nenhuma igreja, nós também podemos falar sobre a integração na vida da Igreja da Graça. E assim podemos juntar a esta comunidade para todos juntos podemos cumprir a missão que Deus nos confiou. Ser membro da igreja é assumir um compromisso. Há muito para fazer. Precisamos de todos vós. Nós precisamos de todos vós. Terceiro lugar. Em Cristo há sempre esperança para um novo rumo. Nas nossas EBF, as crianças participaram, a EBF é a Escola Bíblica de Férias, as nossas crianças participaram num jogo chamado Macaquinho do Chinês. Não sei se alguns de vós se lembram deste jogo. E na última EBF que nós tivemos, eu estive a observá-los enquanto eles jogavam. Alguns miúdos iam muito rápido e quando eram apanhados, voltavam então ao início, à estaca zero. Uns desanimavam e desistiam.
Outros persistiam. Havia também um grupo de crianças que ia mais devagar. Mas normalmente estas crianças que iam mais devagar chegavam mais longe, porque levavam um passo mais consistente, apesar de nem sempre ser um sinal de vitória. Sempre que algum chegava até ao fim, quem lá estava abraçava o outro, pela vitória conseguida. Enquanto estava então a observar este jogo, pensei que muitas das vezes na nossa vida cristã é assim também. Parece que estamos quase a chegar à meta, quando de repente perdemos o jogo, parece que tudo está perdido, parece que voltamos à estaca zero e temos que fazer novamente o percurso todo. Sentimos-nos desiludidos, frustrados. Às vezes queremos até desistir. Outras vezes persistimos, tal a certeza que nós temos que chegaremos até ao Pai para recebermos o abraço do Pai, tal como o Pai fez ao filho pródigo quando o recebeu de volta à casa. A chave para a vitória, a chave para ter o abraço do Pai é o arrependimento. É o caminho pelo qual nós podemos seguir em frente quando tudo parece perdido. Então não importa se já foi salvo, se já foi batizado. Importa também quem é nesta altura. Hoje tomamos a ceia do Senhor, um momento em que nós analisamos as nossas vidas à luz da palavra, à luz daquilo que Cristo fez. Quem somos nós nesta altura? Quem sou eu quando ninguém me está a ver? Às vezes preocupamos-nos mais com o nosso desempenho público. E falo por mim, com culpa própria, e as redes sociais promovem isso. E às vezes esquecemos-nos de tomar conta do nosso interior, da nossa vida íntima com Deus. Quem é nesta altura? Lembre-se também que para nós cristãos há sempre uma luz ao fundo do túnel. A luz do Senhor Jesus Cristo, a qual chegaremos até ela através da fé e do arrependimento. Não sei se já fez então alguma decisão por Cristo, mas por vezes nós precisamos de renovar esses votos para que o nosso coração então seja quebrado e então começarmos novamente a caminhada porque desejamos abraçar o Pai. E como vale a pena fazer isso? Não sei se já fez isso, não sei se está à espera do momento, mas hoje é o tempo para fazer isso. Olhe para Cristo, pedindo que dê forças para fazer uma caminhada que o glorifique. Todos somos pecadores e todos andamos na luta. Enquanto pastor desta Igreja Batista da Graça, desejo que a porta da entrada na vida da Igreja seja sempre o arrependimento. Porquê? Porque quando o arrependimento não é a porta da entrada, as pessoas, quando pecarem, vão sentir vergonha de entrar. Porque em vez de estarmos a cultivar os feitos de Cristo, nós estamos a cultivar os feitos das pessoas. Então queremos que as pessoas cheguem até nós e possam reconhecer o nosso pecado e nós choramos com elas. E nós estamos ao lado delas, a abraçá-las, porque nós também somos pecadores, porque nós também entramos na porta do arrependimento. Daqueles que reconhecem que não é pelos seus feitos, até porque esses nossos feitos são trapos de imundície diante de Deus Pai, mas sim pelos feitos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui enquanto igreja. Então não estamos aqui para analisar a vida dos outros, julgar os outros, mas sim para pregar a palavra do Senhor, anunciar-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e dizer: bem-vindo! O Senhor está perto daqueles que o invocam e que têm um coração contrito. Então a porta de entrada na vida da igreja tem que ser sempre o arrependimento. E o pior que pode acontecer connosco, quando olhamos para o nosso pecado, que tanto pode ser uma ação como uma paralisação, é pensarmos que não há problema.
também não é assim tão grave. Todos nós somos pecadores. Qual é o problema de eu ter feito aquilo? Deus quer, acima de tudo, que eu seja feliz. Está bem que a Bíblia diz isso. Mas a cultura hoje em dia é outra. E nós achamos que Deus tem que se adaptar à cultura e que aqueles versículos já não são bem assim. Não é? Talvez Jesus não tivesse rompido tudo. Não é? E se fosse hoje, Jesus teria tido outras palavras. É o pior que nós podemos fazer, porque estamos a desvalorizar algo que a Cristo custou tão caro. A graça de Cristo torna tudo muito mais leve na nossa vida. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê a face de Cristo. E eu descanso nesta certeza. Porque Deus, quando olha para mim, e se eu estiver arrependido, Ele não olha para aquilo que eu fiz, olha sim para aquilo que Cristo fez no meu lugar. Temos que pensar mais vezes na cruz, para sentirmos então o amor de Deus por nós, o qual nos fará chegar até ao fim e recebermos o seu abraço. É esta esperança que nos põe de pé diariamente. E lembre-se, já não é o pecado que o define, é Cristo e aquilo que Ele fez na cruz por si. Se viver com a culpa e o peso do seu passado, nunca conseguirá seguir em frente. Que cada um de nós então possa pedir a Deus que nos ajude a sair desta letargia espiritual que muitas vezes nos encontramos, para vivermos o Evangelho em todo o seu esplendor. Todos nós estamos num processo de reabilitação, até à restauração final. Nós queremos ter uma comunidade que reconhece isso. Todos nós estamos num processo. Em quarto e último lugar, que o nosso convite para aqueles que estão à nossa volta seja sempre uma chamada à fé e ao arrependimento. Pedro foi ousado em conjunto com os outros discípulos ao convidá-los para se arrependerem, e convidou pessoas que tinham matado o Senhor Jesus Cristo. O que nos tem impedido de convidar as pessoas ao arrependimento? Porquê é que nós já abandonamos, em termos gerais, estou a generalizar, porquê é que nós já estamos a abandonar o convite do arrependei-vos para aceita Jesus na tua vida? Será que nós estamos a tentar amenizar a palavra de Deus e não tocar em pontos cruciais do Evangelho, como o arrependimento e a fé? Arrependei-vos. Mudai de vida. Olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tenhamos vergonha de usar termos bíblicos. Não tenhamos vergonha de voltar às velhas verdades. Deus tem muito povo para salvar. Não podemos ser inimigos da conversão. E ela só sucederá quando as pessoas reconhecerem os seus pecados e invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo. O próximo coro que nós vamos cantar